Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Ale Garcia. E é bem provável que algumas gerações novíssimas vão achar surpreendente e talvez até descobrirem isso agora. Nada que nos choque considerando a memória do Brasil. Mas o fato é que Jair Rodrigues é considerado um dos maiores sambistas de todos os tempos. E apesar de intérprete de inúmeras canções famosas que até hoje perduram na história da nossa música, é preciso resgatar a trajetória desse grande musicista e a sua relevância para o cenário brasileiro. E é com esse objetivo que foi feito o documentário Jair Rodrigues, Deixa que Digam. E é sobre esse documentário, uma das produções brasileiras mais assistidas do cinema, que nós vamos falar agora. Além de dividir aqui com vocês, é claro, a entrevista que eu pude fazer com o diretor dessa obra, Rubens Revolt, e com Jair Oliveira, músico e filho de Jair Rodrigues. Vem com a gente! Ah, mas não esquece de deixar o like aí, e se não segue, vem seguir o Omelete aqui no YouTube. Cada vez mais, as produções nacionais vem nos proporcionando imersões nas vidas de grandes nomes da nossa cultura. O que ocorre na maioria das vezes, no entanto, é um olhar que privilegia quase totalmente um aspecto só das suas vidas. Um contemporâneo de Jair Rodrigues, cuja abordagem cinematográfica quase somente foi restrita ao viés político, o que acaba obscurecendo toda a grandiosidade dele como artista e a sua complexidade. O diretor Rubens Revolt, ao levar Jair Rodrigues para as telonas, preferiu fazer algo muito mais abrangente, focando nas suas várias faces. Porque nos é interessante mergulhar na vida desse artista que sempre foi puro sinônimo de sorriso e felicidade e poder e do talento indiscutível. A partir do roteiro, escrito pelo próprio diretor, a obra nos apresenta com linearidade os fatos que deixam claro como foi a sua ascensão na música e os acontecimentos culminantes para o seu sucesso. E esse documentário faz isso com vários recursos, desde os depoimentos de especialistas e de figuras que conviveram com ele em diversos períodos da sua vida, pessoas cruciais para o entendimento da sua trajetória, passando por entrevistas com o próprio Jair, e acrescentando a isso tudo o recurso extremamente afetuoso de incluir seu filho, Jair Oliveira, interpretando falas do pai, com todos os seus trejeitos, para nos fazer entender ainda mais momentos importantes desse artista. Mas o que levou o diretor Rubens Revolt a querer contar essa história agora? É ele mesmo quem responde. Na minha infância, adolescência, mesmo já adulto, sempre gostei muito de Jair. Não só musicalmente, mas daquela energia, eu ia ver shows dele. E por causa disso, uma vez eu convidei-o para fazer um filme. Ele foi ator de um filme meu, né, o Supernada, e ele fez maravilhosamente bem, a gente ficou muito amigo. Ele me chamava, meu diretorzinho, e daí numa vez ele chegou e falou, e aí meu diretorzinho, quando vai sair o filme de Jair? Porra, demorou, Jair, vambora. Só que 2 semanas depois, infelizmente, ele faleceu, o projeto ficou um tempo engavetado, mas daí um dia eu falei, ué, eu recebi esse chamado, o Jair Rodrigues, sem dúvida nenhuma, merece um filme. E a família deu todo o apoio e aí começou o sonho. Eu, quando comecei a cantar profissionalmente, vivia com a vontade danada de fazer sucesso. Até que esse sucesso apareceu, ó. Quase invariavelmente, quem pensa sobre Jair Rodrigues lembra daquele cantor de riso fácil e uma simpatia inacreditável, cantando com seu peculiar jogo de mãos, o samba de break, quase um precursor. Lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? É fato que Deixa Isso Pra Lá, música de autoria de Alberto Paz e Edson Menezes, gravada no 2º disco da carreira do cantor em 1964, é muito importante na sua carreira, tendo sido responsável pelo primeiro grande estouro do artista e por dar nome a esse documentário. Mas é fácil dos depoimentos das cerca de 23 pessoas entrevistadas nesse documentário, provavelmente o que melhor sintetiza o artista e o entendimento da sua obra em seu próprio país é concedido pelo músico e pesquisador Saloma Salomão. Ele fala, se nós fôssemos uma sociedade civilizada, o Jair teria cursos na Escola de Comunicações e Artes de São Paulo sobre a obra dele. Seus discos seriam sistematizados, seus arranjos seriam padronizados e sua vocalidade e corporalidade
seriam estudadas como modelo de performer. Essa fala de Saloma Salomão nos faz pensar sobre a forma como nós construímos e escolhemos manter alguns dos ídolos que nós admiramos, mesmo aqueles que em dado momento histórico parecem ser a prova do tempo. Ele é um grande intérprete, não só tecnicamente, mas emotivamente, né? As interpretações dele sempre tocam as pessoas. E tem essa explosão de alegria, até brinca, uma utopia existencial, né? Durante o filme eu tentei, né, buscar o conflito, tentei buscar, né? Não, na verdade ele não pode ser tão alegre assim. Nas entrevistas eu falava, e aí? Me conta um dia que o Jair Rodrigues estava triste, eu estava puto, ou de mau humor, as pessoas falavam, eu não vi esse dia. Eu acho que todo mundo se sentia bem com o Jair. Era uma coisa impressionante. Às vezes, né, eu saía com ele andando pelas ruas, assim, né, às vezes em filmagem ou quando a gente ia em festival, a gente saía de um restaurante a pé até o hotel, 1-2 quadras. Mas era impressionante. Esse trajeto de 2 quadras era 10, 20 pessoas que vinham cumprimentar ele e parecia que, eu às vezes até tinha dúvida, eu falava, Jair, você conhecia essa pessoa? Porque ele cumprimentava de jeito, meu amigo, que legal e tal, que realmente isso não era fake, isso era espontâneo dele. Ele gostava do ser humano, ele gostava do outro, e aí eu me identifico muito com ele. Eu tenho, lógico, eu sou 10% do que ele é, e eu acho que as pessoas se sentiam bem com a presença dele, e acho que ele faz muita falta hoje no Brasil, né? A gente entrou numa espiral de mau humor, de tristeza, devido a tantas coisas, né? Pandemia, um governo muito reacionário, que era negacionista, enfim, várias coisas que foram deixando a gente para baixo. E eu acho que está na hora da gente Jair Rodriguesar um pouco o país. O documentário de Rubens Reval se vale de imagens inéditas, de acervo pessoal, de emissoras de TV, registros de shows, gravações em estúdio. É uma série de material riquíssimo, entrecortado por falas daqueles que nos apresentam a vida desse paulista de Garapava, interior de São Paulo, nascido em fevereiro de 1939, que saiu de uma infância de colheitas em fazenda para o primeiro ofício como alfaiate, e depois para a dupla Jair e Jairo, formada então com seu irmão, para então uma cancha adquirida em apresentações, em boates e uma formação musical nunca formal, mas acontecida por muita audição. Um ouvido rico que o levou ao total domínio do timbre, tom, melodia e ritmo, sempre elogiado pelos diversos músicos com os quais Jair se relacionou. O grande lance é como rapidamente Jair Rodrigues demonstra, e nós vemos isso nesse documentário, que ele foi mais do que um músico de um sucesso só. Depois de abrir inúmeras portas com Deixam que Digam, o sucesso se repetiu nos anos seguintes, ainda na década de 60, principalmente a partir da série de discos Dois na Bossa e com o programa O Fino da Bossa, quando produtores mais do que antenados se deram conta de como aquela dupla, formada por Jair e Elis Regina, rendia, musicalmente e na apresentação de outros artistas brilhando na televisão. Você sabe que eu falei isso já pro Rubens algumas vezes, né? O filme ele é tão emocionante e tão bem feito, principalmente nessa coisa também da pesquisa, que a própria família, né? Eu, minha irmã, minha mãe, a gente viu ali imagens que nunca tínhamos visto. E tenho muita certeza, assim, muita convicção de que meu pai também iria se impressionar com algumas imagens ali, entendeu? E o documentário tem esse documentário tem essa força, assim, de trazer não só a importância musical de Jair Rodrigues, mas também essa alegria, essa explosão de entusiasmo que ele sempre trazia e contada de uma maneira muito bonita, muito emocionante. Ainda que todo o documentário tenha um tom amplamente celebratório, ele não escapa de contextualizar como o Jair Rodrigues se posicionava durante um período extremamente delicado para os artistas, ainda mais os artistas negros, que foi a ditadura militar. Ainda que o próprio Jair dizia se considerar apolítico,
o que acabou, por conseguinte, gerando críticas da classe artística, fica muito claro como Jair não era uma figura desconectada da realidade social da população. O seu ativismo podia ser encontrado nas entrelinhas dos seus próprios discos. A contundência da conscientização de Jair Rodrigues em seus discos, ela se dá principalmente através da exaltação da cultura negra. Se você ouvir com atenção, em todos os seus discos, há canções que bebem em fontes de práticas culturais negras antes vistas como folclore. Folia de Reis, Congados, Moçambiques, e ele fazia isso também gravando compositores que nunca haviam sido gravados antes, saído das comunidades do samba. Quando Jair Rodrigues lança um disco como Festa para um Rei Negro, esse disco está relacionado com uma tentativa do Jair de construir para si um diferencial de um artista negro dentro da música brasileira. Ainda há que se considerar o fato de que Jair Rodrigues foi um dos primeiros artistas brasileiros a ir para a África. E isso no começo dos anos 70. E um artista alheio às questões raciais não faz isso. Ele foi cantar para a população de uma Angola envolta em uma luta civil que estava em uma guerra independente colonialista contra os portugueses. O que fica claro é a necessidade do artista negro ter que preservar a sua imagem na mídia, utilizando o próprio Wilson Simonal, já citado aqui como um exemplo, e considerando o rechaço que o mesmo sofreu por fatos políticos, é nítida a premissa de mudança de tratamento para com artistas negros, muito mais cruel e exigente do que para com seus companheiros brancos, advindos da classe média alta. O racismo impõe para os negros que eles devem ser afáveis, principalmente diante dos brancos. Por isso, alguns artistas negros, naquele momento, inclusive criaram personagens, isso tudo para andar num mundo no qual normalmente eles não andavam. E sempre foi imposto que esses artistas poderiam andar no mundo do samba, mas não no mundo do entretenimento como negócio. Apesar de conhecer ele musicalmente, ser um puta admirador já da obra dele, tinha muito material do Jair, né? Porque a história do Jair se mistura um pouco com a história da TV no Brasil. Então, quando a TV começou a explodir nos anos 60, foi quando realmente explodiu a carreira do Jair. Então, tinha muita coisa. E eu me surpreendi com várias gravações dele, musicalmente falando. Eu já achava ele excelente. Após essa pesquisa, eu passei a achar ele excepcional. Não só um dos maiores intérpretes da história da música brasileira, mas eu colocaria na história da música mundial, né? Quem for assistir o filme vai ver, tem algumas gravações pouquissimamente conhecidas que são muito impressionantes. Presença cênica dele, a qualidade da interpretação dele. Então, isso realmente me surpreendeu. Eu achei que eu ia fazer um filme musical, assim, de alta qualidade, sempre tinha essa expectativa, mas é um filme realmente surpreendente, mesmo para quem conhece a obra do Jair. Para o movimento negro brasileiro, todo ícone negro é importante, diz Rappin' Hood, um dos entrevistados. E nós podemos ver nesse documentário como o Jair Rodrigues, inclusive, não se limitou ao que se esperava de artistas negros naquele momento. Da sua consagração como sambista, o Jair se aventurou francamente por outros gêneros, com total relação com a sua origem interiorana. Ao ser convidado para interpretar Disparada, uma música de Geraldo Vandré e Théo de Barros, ele teria recebido a imposição inicial do próprio compositor Vandré, que o considerava só um sambista. A sua interpretação, no entanto, não apenas foi uma das vencedoras do Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em 1966, empatada com a banda de Chico Buarque, como é consagrada como a sua versão definitiva. Ao optar por uma linguagem tradicional, linear e também considerando as próprias limitações de tempo, Jair Rodrigues, Deixa Que Digam, passa de maneira panorâmica pela extensa discografia do artista, nos deixando com vontade de compreender ainda mais algumas nuances da sua trajetória. Isso porque é tentador buscar compreender ainda mais a estratégia que Jair foi definindo ao longo da sua carreira, através principalmente das guinadas de gênero que ele fez ao longo do tempo. O que explicaria um artista que gravou Deixa Que Digam, Disparada, Festa para um Rei Negro e Majestade o Sabiá, só para citar alguns exemplos. Gêneros tão díspares,
mas encaixados com extrema coerência na sua trajetória. Mas o fato é que essa obra cumpre muito a missão de colocar Jair Rodrigues com justiça no panteão dos grandes intérpretes da música brasileira. Um artista do interior de São Paulo e que se destacou galgando seu lugar dentro da história da MPB, em um período de preconceito que havia com artistas paulistanos do samba, principalmente por parte do cenário do Rio de Janeiro. E fazia isso em um momento em que o samba, como gênero musical, havia passado por um filtro de branqueamento estético, discursivo e poético, que é a bossa nova. Ao fim do documentário, se solidifica, é claro, a imagem do homem sorriso, o artista repleto de uma alegria que vinha de um outro sentimento, o sentimento de gratidão por toda a sua trajetória musical e por ter podido viver de música. Mas também se fortalece a imagem de um artista sofisticado, responsável por recolocar na música elementos que haviam sido retirados da sua estética desde os anos 50, exatamente por essa higienização que a música negra sofreu, principalmente pela bossa nova, esse pastiche de samba e jazz. Samba e jazz, músicas negras sempre usurpadas na tentativa de as embranquecer. Que bom que artistas como Jair Rodrigues eternizam esse nosso legado como ele merece.